Pronto, mais ou menos toda a gente me consegue ouvir. Eu tenho tendência a falar baixo. Agora sim, eu própria estou a sentir a ressonância maior. Ok, eu vou começar só por dizer que eu tinha aqui um papel, mas que desapareceu, portanto vou realmente improvisar este início de conversa. Não que precise de enfim, de muitas cábulas, mas era só para não me esquecer de nada. Portanto, depois já percebi para a partida se me esqueci de alguma coisa, porque está aqui tudo tão prontinho para começar e agora não está. Pronto, mas até posso ter sido eu que tirei daqui sem querer, não estou a dizer que seja aqui da organização. Enfim, muito boa tarde a todos. Está uma sala muito recheada de pessoas que eu conheço, outras que não conheço e que certamente vieram com curiosidade não só pelo livro, Quem Tem Medo das Emoções, que está ali naquela mesa de entrada, é uma oferta, porque é um livro que foi financiado, que foi apoiado pela DG Artes, que é o instituto, portanto, a organização que dá apoia a criação artística, edição, no caso, programação dentro das artes performativas e, portanto, é uma oferta financiada pela DG Artes, cofinanciada pelo Teatro Viriato e pelo Teatro Municipal Rivoli, e, portanto, está ali para quem quiser levar, e que espero que usufrua da leitura, obviamente. Esse livro, antes de mais, lá está, eu agora fiquei baralhada com a falta do papel, queria só agradecer ao Festival Tom de Imagens por também ter de imediato acolhido uma proposta que foi a proposta, antes do livro estar editado, de podermos criar um espaço de discussão sobre alguns dos temas que o livro propõe. E esse espaço de discussão que não fosse também demasiado só centrado no livro, não é? Portanto, que ele pudesse entrar em diálogo com uma obra, com um artista que fosse apresentado no próprio festival. E passo já a apresentar a Eunice Gonçalves, Duarte, que eu esqueço-me sempre que eu conhecia como Eunice Gonçalves e, portanto, esqueço-me sempre do Duarte. Eunice Gonçalves Duarte, que tem uma instalação que foi também hoje inaugurada no Coreto, aqui da Praça José Fontana, e que poderão visitar até às 9 da noite, que se chama Sufocada em Lágrimas. E a propósito, portanto, houve aqui um diálogo com o Festival Tom de Imagens no sentido de encontrar portanto, como dizia, um artista, uma obra que pudesse ser também interpelado, dialogado, misturado, trazido para uma conversa de debate, que no fundo é um debate público, e nesse aspecto também reforço o aspecto, faço a repetição, do debate, ou seja, depois talvez de um momento inicial em que podemos propor alguns elementos para pensar, o espaço está aberto à vossa participação também. E, portanto, agradeço ao Festival Tom de Imagens ter tido a receptividade e a abertura também de entrarmos aqui neste diálogo que já começou há alguns meses e que agora se concretiza com esta sessão. Para conversar connosco e para que esse debate possa ser também entrecruzado com alguns temas que vêm não só a propósito do livro, mas também a propósito da instalação da Eunice, nós convidamos a Graça Correia, que está do meu lado esquerdo e que é atriz, encenadora. Atriz por acaso não. Várias coisas, não é atriz, é encenadora, é dramaturga. Isto é o hábito de dizer sempre atriz, não sei o quê, atriz, encenadora, peço desculpa. Também não é nenhuma ofensa. Graça Correia, encenadora, ou seja, o que eu quero dizer, tem um trabalho artístico que também é por isso que pensamos nela, e que também é uma investigadora e que trabalha justamente temáticas ligadas à emoção, nomeadamente à empatia, de uma perspectiva em que relaciona um quadro, se quiserem, de referências filosóficas e de referências científicas, ou de história da ciência. A própria Graça vai explicar isto muito melhor do que eu, porque lá está, eu não tenho a minha cábula. Neste aspecto, neste momento é a parte que pode estar a faltar,
E do meu lado direito está o Jorge Martins Rosa, que é investigador no IC9 e que tem trabalhado sobre questões ligadas à cibernética, aos meios digitais, portanto, a uma lógica de circulação, ou seja, meios em que circulam não só ideias, não só pensamentos, mas também emoções. E é este o ponto que nos traz de volta, fazendo um círculo, que nos traz de volta ao livro e também à instalação da Eunice, e que nos move um pouco a pensar aqui hoje e a partilhar algumas ideias sobre talvez duas questões que lançaria à partida. Uma delas é como é que, e a instalação da Eunice também propõe uma reflexão sobre isso, não é? Como é que nós somos influenciados, condicionados, se quiserem, informados, moldados por uma série de imagens, informação, mas também emoções que circulam no espaço público, nomeadamente nos meios de comunicação, não é? Portanto, que imagens é que nos chegam todos os dias à nossa casa? Portanto, não é preciso sair de casa para receber imagens do mundo, mas que imagens é que recebemos e, sobretudo, se pensarmos em situações de catástrofe, por exemplo, no caso sem me querer substituir a tua palavra, mas só para fazer aqui esta ligação, no caso dos incêndios florestais em Portugal, que é sempre um drama todos os verões, não é? E como é que essa informação nos chega e como é que emoções associadas a essas situações nos chegam à nossa casa, não é? À intimidade da nossa casa, mas através de telas, de ecrãs, desde o mais pequeno do telefone até à televisão, ou eventualmente ao cinema também, que não será propriamente um meio de comunicação social, mas estou aqui só a relacionar com a questão do ecrã. E também como é que essa informação circula, e aí o Jorge poderá também ajudar-nos a pensar mais, nos meios portanto, nos meios digitais, não é? Seja sociais, seja, enfim, depois poderás explicar melhor, porque eu não quero também tomar demasiado tempo. Uma outra ideia que nos trouxe aqui era exatamente um lado de reflexão sobre como é que a arte, ou será que a arte tem capacidade, tem potencialidade, mais do que capacidade, de ativar estados emocionais ou algum tipo de afeto, não é? Que nos possa atravessar por algum tipo de afeto, seja ele categorizável ou não com uma palavra definidora, não é? Será que qual é esse poder da arte? Como é que a arte pode ativar esses afetos, essas emoções que nos podem de alguma forma alertar ou contribuir para trazer uma consciência coletiva justamente sobre essa circulação de emoções nos espaços públicos às quais nós somos estamos afetos, não é? Estamos ligados, estamos condicionados, estamos permeados, se quiserem. Acho que não vou dizer mais só assim a nível de introdução. Também não combinámos quem é que poderia falar primeiro, portanto. Mas pode ser a Eunice, que tem ali tem um trabalho tão não sei se queres usar este. Ainda bem que este livro existe, Ana. Obrigada por o teres produzido. Porque a minha abordagem nas artes e na exploração de algum tema incide essencialmente de como é que se liga a imagem à emoção e como é que a emoção, à distância, continua a fluir entre pessoas. Quando eu comecei a trabalhar neste projeto, né, nesta instalação, foi como todos nós temos esta imagem, as imagens que surgiram dos incêndios de
2017, as imagens de Pedrógão, e essas imagens criaram um impacto muito grande em mim, e a partir daí eu comecei na exploração deste tema, mas mais do que as imagens, foram as histórias que vieram com essas imagens. E essas histórias emocionaram-me e deixaram-me, e dessa emoção fez-me querer partir para uma ação. E à minha volta, e esta também é a proposta desta peça, e à minha volta eu não sentia essa ação a acontecer. Senti que as coisas continuavam todas iguais. E eu fui-me perguntando porque é que as coisas continuam iguais, estando todos nós estando todos na mesma sintonia, em que ficámos perturbados com aquelas imagens, emocionados com aquelas histórias, mas continuamos a não fazer nada, ou deixar que se prolongue o período de não acontecer as alterações que são necessárias, porque os problemas estão todos diagnosticados e toda a gente sabe o que é necessário fazer. E isso cresceu em mim um desejo de me aproximar dos incêndios, de perceber porque é que eles acontecem, de perceber que imagens é que são estas. Houve uma grande tentação durante este processo, eu fiz alguma recolha de imagem, e enquanto mais eu me aproximava dos incêndios, mais vinha em mim um desejo do espetáculo, porque o fogo é incrivelmente belo. E isto é assustador dizer-me algo que é tão destruidor, que é incrivelmente belo. E o que, a certa altura, eu dei por mim à procura do espetáculo do fogo. E comecei a olhar para as minhas imagens. Eu lembro-me de uma das vezes ver um helicóptero descer para deitar água num dos incêndios, e aquilo ser qualquer coisa que me deixava mais empolgada. Esta coisa do sentir o espetáculo. Então eu tive de parar e de perceber que haviam outros sentimentos, que havia outro sentir que eu não estava a explorar. E então comecei a falar com as pessoas que combatiam diretamente o fogo. E fiz um apelo às imagens que elas tinham, e o que é que elas me traziam, e o que é que elas me sugeriam. E atrás destas imagens vieram histórias, e vieram muitas histórias. E eram imagens que eram diferentes das minhas, eram diferentes do espetáculo, da banalização de que eu era atingida constantemente em casa. Até mesmo eram diferentes das imagens que me levaram a partir para a emoção. E eram imagens de pessoas que estavam na linha da frente do fogo, de pessoas que tentavam salvar as suas casas. E são histórias que me emocionaram, que continuam a emocionar. E foi isso que eu tentei passar nesta instalação, passar a desorientação do incêndio, a raiva que dá, às vezes, perceber que nada é feito. Eu recordo-me um dia, eu tinha passado um incêndio de Harém, tinha estado há 2 noites sem conseguir dormir, com o fumo, é muito intenso, não saber o que é que está a arder, se está a arder perto de mim, se está a arder mais à frente. E eu chego a Lisboa, e em Lisboa está tudo limpo, e está a chover. E aquilo deu-me uma raiva de chorar. E esta era a reação permanente, eram as lágrimas. Então, como é que essas lágrimas, e esta é a minha proposta nesta instalação, se chorarmos todos juntos, porque a emoção está lá, se chorarmos todos juntos, podemos produzir água suficiente para apagar o fogo. E se isso é suficiente, e se da emoção pode gerar a ação. Esta foi a proposta desta instalação. E o teu livro ajudou também a dar-me alguma contextualização a todo este sentir que eu tinha e como é que o transformar em algo prático.
Então eu vou fazer assim, como se fosse um cadáver esquisito e retomar esta ideia de como é que a emoção pode passar à ação, porque eu sempre fui fascinada pela questão da emoção, pelo estudo das emoções, desde pequenino, desde que me diziam não sejas emocional, ou emotiva. E isso era sinal de que não estava a ter razão, de alguma maneira. E eu sempre senti, de alguma maneira, que tinha razão. Pronto, eu vou retomar esta ideia, porque etimologicamente realmente a palavra emoção é muito interessante, porque vem do latim movere e então vem dessa ideia de movimento. E a emoção não é por acaso que está associada também à revolução. Está associada precisamente à Revolução Romântica, porque após uma grande época, eu estou a falar um bocadinho daquilo que me fascina, que é a história das emoções, mas digamos que após um período muito grande em que a emoção foi mal vista, aliás, na filosofia de Descartes, a emoção estava associada às mulheres e aos animais, e era uma coisa menor, portanto, as mulheres não tinham a capacidade da racionalidade, a razão era, portanto, superior à emoção. Tudo isto, felizmente, vem a ser um bocadinho desconstruído, não totalmente, eu penso que não. Acho que ainda vivemos bastante sob o paradigma da razão, mas pronto, mas está a ser desconstruído, nomeadamente por um neurocientista que é português, mas que trabalha nos Estados Unidos e que todos já ouviram falar, naturalmente, que é o António Damasio, nomeadamente sobre todos os livros que ele tem escrito a dizer precisamente que, do ponto de vista científico, é necessária emoção para a razão existir. Portanto, nós nunca temos isto totalmente separado. Embora haja atividades, obviamente há atividades que separam mais, não é? Mas mesmo na matemática há alguma emoção. Pronto, isto só à laia de introdução, porque eu acho que a questão da emoção é para mim fulcral neste momento. Nós estamos numa época muito feminina, diria eu. Portanto, a emoção está associada às mulheres, já agora vamos tirar partido disso. Mas o romantismo, como eu estava a dizer, vem, e é a época das revoluções, a Revolução Francesa, que é bastante romântica no seu aspecto filosófico, vem realmente dar uma reviravolta muito grande a todas as ideias do iluminismo de que era necessário controlar as emoções. Aliás, havia um dos filósofos, o Hobbes, que até dizia que nós tínhamos um contrato social, e temos, para precisamente poder controlar as emoções. É esse o significado um bocadinho da ideia de um contrato social para conseguirmos gerir isto. Isto também sempre do ponto de vista de que a emoção é um descontrole, de que é qualquer coisa descontrolada, que não, quando nós sabemos que não tem que ser assim. Pronto, e agora recuando um bocadinho mais, vou a um filósofo que eu gosto muito, que também era de origem portuguesa. Parece que estou aqui a ser nacionalista, também não faz mal. Um bocadinho disso. Mas o Spinoza foi corrido de Portugal, mas pronto, o Baruch Spinoza, mas foi sempre perseguido em todo o lado. Mas o Spinoza dizia que não existe emoções boas nem más. O que existe é o potencial. E nesse aspecto ele está a falar de afetos, que é aqui uma área que a Ana tem vindo a desenvolver bastante na investigação. E, portanto, não existe nem bom nem mau, não é? Existe é o afeto que potencia e que nos faz potenciar uma ação, portanto, e que faz da ação, ela torna-se maior, digamos assim, por exemplo, a alegria. Nós vemos alguém que nos provoca alegria, ou alguma coisa, porque o Spinoza, como era muito panteísta, achava que a matéria também tinha agência sobre nós, portanto, qualquer coisa, por exemplo, as árvores a arder. Eu, pessoalmente, acho que também me comove bastante, não apenas a história das pessoas, dos incêndios, mas também o facto dos animais e toda a parte vegetal, não é? Tudo a estar a desaparecer de uma forma tão trágica. E, portanto, ele falava muito disso, o que é que potencia? Se potencia ou se, pelo contrário, diminui a nossa potência. A tristeza para o Spinoza é diminuir a nossa potência, a nossa capacidade. E eu acho isso muito interessante, porque a Ana tem aqui um livro que eu gostei muito de ler, o Quem Tem Medo das Emoções. Eu pensei logo, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é uma peça bastante emotiva também. Do Edward Albee, vocês devem todos conhecer. E houve várias partes tocantes neste livro, para mim, emocionais, digamos assim, em que eu senti-me tocada.
A palavra tocar também é interessante. E uma delas é a questão da morte, uma secção que tu tens aqui, que é a Madalena, não é? Penso que é um espetáculo que tu concebeste, ajudaste a compor. E a questão de, durante esta pandemia, que por sinal ainda não está terminada, não é? Mas durante esta pandemia ter existido esta situação de não haver possibilidade alguma de ter cumprido os ritos e os rituais fúnebres para enterrar os nossos entes queridos e ter sido só corpos embrulhados em plástico e tirados, muitos deles para valas comuns, etc, etc. E isto por todo o mundo, de uma forma geral, eu vi muitas imagens e a mim também me fez muita impressão tudo isso, e tu retomas essa ideia, porque eu acho que a morte, de facto, é uma coisa que se tem que também venerar, tem que se sentir, ela faz parte da nossa vida, não é? E, portanto, tem que haver aqui este ritual um bocadinho, esse adeus, esse último adeus, não é? Gostei muito disso, e também houve várias partes do livro, eu acho que são bastante interessantes, acho que é fantástico que ela tenha feito esta reflexão durante a pandemia e durante o confinamento, na realidade. Pronto, e todas as nossas experiências aí muito recentes, que todos nós temos algo para comunicar. Portanto, sobre estas questões mais emocionais, é a mesma coisa que o 11 de setembro, para aqueles que viveram, também se lembram precisamente onde é que eu estava, o que é que eu senti. E agora, desta vez, há um antes e um pós, não é? E pronto, não quero tomar muito mais tempo, mas eu sou fascinada pela história das emoções, pela filosofia das emoções. Estou a desenvolver um projeto sobre empatia e teatro, isto porque acho que as artes são fundamentais na criação da empatia. E pronto, estive a ver a instalação da Eunice e lembrei-me muito de várias coisas, de forma como é que se cria esta tal empatia para com a questão dos incêndios, não é? E tu fizeste ali uma instalação com aqueles gases que eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo dá-nos o fumo e dá-nos o movimento da floresta a arder. E pronto, é claro que eu acho que consegues ir muito mais longe, obviamente, e fazer muito mais com isto. Nós falamos muito na empatia, falamos muito da empatia afetiva, que é aquela que nos toca mesmo muito mais imediatamente, não é? Mesmo nos bebés. Os bebés copiam o nosso sorriso, não é? Imitação, é uma coisa de... Os neurocientistas falam disso em termos de que é básico, é um nível de empatia básico ou inferior, não me interessa se é inferior ou se é superior, mas pronto, é assim que eles se referem, ou o nível de empatia que nós utilizamos mais nas artes, que requer imaginação, e portanto, daí que nos obriga a trabalhar, não é? A cada um de nós, o espectador e o leitor, porque a empatia também é do leitor, não é? Portanto, uma palavra escrita. E pronto, e essa empatia da imaginação, daquilo que cada um traz para a tua instalação, não é? Da sua memória, daqueles incêndios terríveis que continuam e que nos fazem revoltar. Eu me revolto, que não haja aquilo que tu falaste, exatamente. Também existe o conceito de empatia vazia. Empty empathy. Existe esse conceito, que é aquilo que nós estamos sujeitos, que é diariamente estamos a ser bombardeados com imagens, com notícias, e tudo, através dos meios digitais, através das televisões, através de sons, uma agitação que faz com que o corpo, porque a empatia é sentida no corpo e o afeto é sentido no corpo, a dada altura já não tem capacidade de registar mais e há um certo adormecimento, há uma saturação e há um vazio. Pronto, e agora vou passar aqui ao Jorge. Eu vou só, nesta mediação literal, passar o microfone para este lado, só pedir ao Jorge para dizer uma coisa, que era um aspecto só que eu queria sublinhar e que tem a ver com a preocupação de fundo deste livro, que não é um livro sobre artes performativas apenas, também é, mas é um livro que procura trazer para uma comunidade mais alargada, não só a comunidade de artistas, não só a comunidade ligada mais à academia, mas a pessoas que talvez não leiam livros académicos ou que talvez não tenham tantos hábitos de artistas, e que eu gostaria que o livro pudesse chegar a essa comunidade mais alargada e que, no fundo, trouxesse uma discussão não só sobre esta questão
dos nossos afetos individualmente e da nossa experiência individual, mas de como é que essa experiência individual também é um reflexo da experiência coletiva. E aí, e para fazer a relação com o Spinoza, também é uma questão ética que se coloca. Não é? Qual é a nossa responsabilidade e a nossa capacidade de ter consciência individual e coletiva sobre os nossos afetos, tendo em conta aquilo que é a nossa relação permanente com os outros, com o mundo, com aquilo que recebemos, mas também com aquilo que fazemos, com os nossos comportamentos, não é? E pronto, era só para frisar este aspecto da relação com o coletivo, mas tenho a certeza que agora vai fazer uma boa ponte. Faz sem dúvida, e eu começo justamente por aí, por um lado por essa relação com o coletivo e por outro lado pela forma como eu também li o livro e como de certa forma utilizei o livro me serviu para perceber afinal sobre o que é que eu poderia vir falar aqui. Quando a Ana me convidou, eu de início até respondi a dizer, mas de certeza que eu sou a pessoa certa para... É que eu sempre ando a trabalhar em áreas muito diferentes. Mas uma primeira explicação e depois ter pedido ler o livro em primeira mão, logo de imediato começaram a fazer-se aqui uns curtos circuitos e comecei a perceber em que medida é que o livro justamente é muito mais do que só sobre artes performativas, é muito mais do que só sobre esta experiência pela qual todos passamos de forma muito diferente. Imagino durante a pandemia e principalmente os confinamentos, e a minha leitura foi muito condicionada, muito dirigida pelo trabalho que tenho estado a fazer, de pesquisa que tenho estado a fazer nos últimos anos, que é, para dizê-lo de forma muito rápida, não é necessariamente sobre as emoções, mas eventualmente passou por lá, é sobre a participação política, não só dos chamados atores oficiais, mas também do resto das pessoas comuns, nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Tive mesmo de me concentrar numa rede que foi o Facebook. Enfim, nós recolhemos muita coisa a nível dos partidos oficiais com representação parlamentar, que isto é uma coisa que ainda continuaria por aí além, mas desses partidos que atualmente têm a representação parlamentar, nós recolhemos 18 meses de posts. Os últimos 6 meses de 2018 e depois todo o ano de 2019, que foi, como sabem, um ano de eleições. E depois aquilo dá para pegar de múltiplas formas. Há um paper que nós estamos a terminar, por exemplo, que é sobre em que medida é que os assuntos ligados ao ambiente são ou não são falados, foram ou não falados por estes partidos durante esse período. Aquilo que trago aqui hoje e a folha que pedi para porem a circular é algo um pouco mais específico. Para já não pega nos 6 meses de 2018. Enfim, se houver tempo, depois há ali uma coisa que valeria a pena estar aqui em 2018, mais adiante. Portanto, isto pega nos posts de 2018 e nós resolvemos fazer logo ali uma seleção, são 9.000 posts, nós pegámos apenas em 220, isto é, pegámos para cada um dos 11 partidos, eu digo 11 porque a PCP, o CDU e o PEV têm páginas autónomas e, portanto, o ideal seria tratar os três também autonomamente. E então pegámos nos 20 posts com mais partilhas de cada um dos partidos durante o ano de 2019. O critério foi, em parte, este. Ok, as pessoas fazem likes, fazem aquelas reações todas, mas se calhar o partilhar já é um pouco mais do que isto. Já não é só uma emoção, se calhar já envolve um pouco mais de ação para além só de um clique. E, portanto, nós resolvemos olhar para esses... Não vamos ter, obviamente, tempo para falar nisso, mas resolvemos olhar para esses 220 posts e logo aí, e se olharem para o gráfico a preto e branco, para já,
logo aí conseguem ver diferenças bastante notórias, porque aquilo que são os 20 com mais partilhas, vou pegar aqui nos exemplos extremos, os 20 posts com mais partilhas do Partido dos Verdes anda ali pelas dezenas de partilhas, não é? Portanto, em média temos dezenas de partilhas e estes são os com mais partilhas, portanto imaginemos que têm menos, enquanto no caso de um partido que eu preferia não dizer o nome, mas enfim, ele chega, podem ver que a média anda pelos 1500 e para além da média destes 20 com mais partilhas. Isto distorce logo um bocadinho a amostra, mas distorce no bom sentido. Mas para além disso temos ali um outlier que tem 7000 e qualquer coisa de partilhas, que é aquela bolinha que está no canto superior direito. E portanto temos aqui desse primeiro que é preto e branco. Logo aqui temos uma realidade bastante diferente. E é aqui que entram as emoções, porque se olharem para, entre outras análises que fizemos a estes posts, uma coisa que é possível hoje em dia fazer, e garanto que a fiabilidade é bastante grande, e se calhar é mais fiável do que termos 4 pessoas a trabalhar nisto, cada uma destas 4 pessoas a dizer este post tem muitas emoções ou não. Aquilo que fizemos foi utilizar programas que fazem isso, que fazem sentiment analysis de forma automática e que funciona já de forma bastante fiável. Parece-me que os resultados, depois confrontamos e os resultados são bastante fiáveis, e aquilo que encontramos, isto é, esta frequência é ao nível da frase, também é relevante, e não do post. Portanto, se um post tiver poucas frases, nunca contará tanto, mas se um post tiver muitas frases, isso conta mais. E é muito interessante, eu não vou desenvolver muito mais para depois lançar o debate, mas é muito interessante verificar, por exemplo, que os dois grandes partidos, não é? O PS e o PSD, basicamente evitam as emoções. Inclusive, não é? Isto cobre o tempo das eleições, inclusive em tempo de eleições, parece que eles estão, lá está, a tal racionalidade cartesiana, parece que eles querem manter essa racionalidade cartesiana e fazem posts super neutros em que não é que não estejam lá, mas estão muito pouco. Não é? Essas emoções são de modo geral evitadas. Em contrapartida, quando olhamos para o Chega, para o PAN, um pouco o PCP, a Iniciativa Liberal, o LIVRE, curiosamente os partidos mais pequenos se calhar percebem depois esta diversidade ao nível do espectro ideológico, se calhar também revela, não vamos entrar por aí, mas garanto que sim, que revela diferentes formas de assumir esse tratamento das emoções. Pelo contrário, eles apostam nas emoções. Eu acho que eu diria que essa aposta nas emoções, particularmente nos partidos que concorreram nesse ano pela primeira vez, e no caso do PAN, que tinha concorrido, embora já concorresse há mais tempo, mas tinha ainda só um deputado, eu diria que essa aposta nas emoções terá marcado a diferença, terá sido a diferença entre não eleger todo ou ter eleito deputados. Porque depois, quando vamos a olhar para o conteúdo desses posts, conseguimos de facto perceber que há ali uma série de coisas muito... Eu vou dizer o termo primárias, mais uma vez, não querendo fazer aquela divisão cartesiana, mas que toca ali em pontos-chave. Vou dar um exemplo. Eu peguei naqueles 3 ou 4, copiei o texto daqueles 3 ou 4 que são os outliers, aqueles que sobressaem, e vou pegar só um deles, porque acho que tem um pouco a ver com a performance da Eunice e com a temática que ela tratou indiretamente, mas está lá. O terceiro post com mais shares
É um post, de facto, também muito, muito relevante ao nível das emoções, e era sobre isto. Reparem como é um post sobre muita coisa ao mesmo tempo. O texto é este, não me recordo, creio que era acompanhado de um vídeo. O ministro Eduardo Cabrita, envolvido nos escândalos da Raríssimas, da Goiás, ou Golas, Family Gate, acha que um grupo de bandidos a entrar num quartel de bombeiros, portanto já estamos aqui, já mudamos aqui de temática, um quartel de bombeiros, a destruindo e agredir a torto e direito, deve ser desvalorizado. Ponto de exclamação. Vergonha alheia deste governo irresponsável que despreza os bons para valorizar e defender criminosos, e depois uma hashtag com o nome do partido. Reparem como se fala aqui de muita coisa, não é? Como se fala de um ministro, o ministro passa-se para o partido, fala-se de um determinado escândalo e depois fala-se da questão dos bombeiros, e há ainda um termo que eu acho que é muito relevante e que nós ainda vamos, se tivermos tempo, ainda vamos analisar mais a fundo neste partido especificamente, que é a questão da vergonha, que é uma emoção, um conceito que envolve emoções, que é trabalhado de múltiplas formas por parte do partido em causa. Para fechar, porque acho que já falei muito, para fechar para fechar para mim e para abrir para os outros, em diversos pontos aqui do livro, a Ana Paz fala justamente dessa necessidade de abrir às emoções, quando se pergunta se afinal o Marcelo Rebelo de Sousa se foi mesmo o presidente dos afetos, ou foi no primeiro mandato, e depois, entretanto, os afetos desapareceram e a pandemia fez-lo entrinchar-se na tal racionalidade. E depois uma das contrapartidas, um dos contrastes, é a primeira-ministra neozelandesa. E acho que esses dois exemplos, e outros que vão surgindo, acho que demonstram bem como é necessário não ignorar o papel das emoções, inclusive na participação política, na vida pública, etc. etc. Porque se calhar se nos tornamos demasiado racionais e se evitamos essas emoções, se nós as evitamos, outros, e se calhar outros menos desejáveis, vão apoderar-se delas e trabalhá-las em benefício próprio. Não sei se querem interpelar. Eu diria que à partida ficaria aberta a possibilidade de qualquer pessoa poder colocar uma pergunta, fazer um comentário. Portanto, realmente, como eu dizia no início, penso que seria mais interessante também ter mais uma conversa entre todos os que no dia 15 de outubro se deslocaram ao Liceu Camões para falar sobre estes assuntos, não é? Então, poderá ser mais interessante. Eu talvez só acrescentasse, quer dizer, neste tempo de transição, ou entre falas, eventualmente, lembrava só aqui uma coisa que a Graça há pouco disse, que era a questão da etimologia da palavra emoções, não é? Se nós pensarmos, realmente tem a ver com movimento, movere, mas é mover para fora. E, portanto, esta ideia de que as nossas emoções vêm de nós, até que ponto é que é exatamente aquilo que acontece ao nível desta relação com o coletivo, não é? E com as emoções que circulam em espaços públicos, sejam eles digitais, mediáticos, de inter-relação, institucionais, não é? Talvez sejam, lembrando um pouco a cultura da antiguidade, se nós pensarmos nas emoções, e estou a pensar também especificamente no caso do teatro, não é? Que é a minha área de partida. Por acaso, mentira, não é de partida, mas agora interessa para o caso. Na área de partida é a literatura. Mas se nós pensarmos na ideia de emoções para um ator na antiguidade clássica, o ator era aquele que se colocava numa posição de receber as emoções. Portanto, ele invocava as emoções para, considerando-se como um veículo, um receptáculo
dessas emoções, não para as representar, mas para as transmitir, para as expressar. Então, nesse caso, as emoções não seriam tanto, ou o conceito subjacente à época de uma emoção não seria tanto algo que vem de nós. Aliás, hoje em dia, também como é óbvio, nenhum autor precisa de sentir exatamente o que está a representar, não é? Basta fingir, a gente sabe isso. Mas o que eu quero dizer é, talvez aqui neste contexto da antiguidade que eu me estava a referir, as emoções sejam também mais entidades que nos atravessam, não é? E que também atravessam o ator para as apresentar a um público, para as transmitir ao espectador, e que, portanto, são transitórias, elas chegam-nos de fora, tal e qual como são sentidas interiormente e também retransmitidas, se quiserem, assim, à laia da ideia da metáfora de um ser humano como uma antena que não só recebe informação racional ou literal, não é? Vários tipos de informação, mas uma delas é emocional. E, portanto, nós recebemos esses sinais, mas também emitimos esses sinais. Então, nesse sentido, as emoções talvez não sejam apenas a ideia que normalmente se tem delas, que é de ser algo que nos pertence, que vem de dentro e que precisa de ser expressa, mas algo que exatamente existe na relação entre nós e o mundo, não é? Entre nós e os outros. Portanto, há aqui muito espaço para pensarmos então, ou repensarmos a nossa identificação ou não com aquilo que sentimos. Talvez não sejamos necessariamente aquilo que sentimos, e daí o perigo de eu começar a falar e não calar, por exemplo, e o perigo o perigo da manipulação política, que passa inevitavelmente por manipulação de emoções. Ou seja, se eu dirijo uma informação a um grupo vulnerável, a um grupo social que estará eventualmente com uma dose de ressentimento, com uma dose de frustração, com uma dose de de uma vida que não está a correr bem, para dizer em termos muito simples, talvez seja fácil ir ao encontro, não é? Ir ocupar esse lugar com uma promessa de alguma coisa que poderá nem sequer ser bom para essas mesmas pessoas, não é? Como acontece em muitas situações que ocorrem, mas que eu não quero entrar em pormenor. Mas não sei se alguma, aliás, gostaria de falar, se alguém tem alguma pergunta. Era bom abrir também o diálogo, a troca. Claro. Eu tenho uma pergunta, é muito simples. Fiquei com muita curiosidade. Como é que se identifica um post que é emocional, digamos assim? Como é que se distingue num post daquele que é emocional daquele que não é? O programa tem um dicionário e, portanto, há palavras que já de si são consideradas como mais emotivas que outras. E depois é também, não só palavra a palavra, mas também a maneira como as palavras estão combinadas e associadas entre si. E depois é pôr aquilo a correr e o programa dá resultados. Quer dizer que a palavra está fixa. A palavra é fixa, não é? Pois, não necessariamente, não basta a palavra, não basta a palavra estar presente, é necessário estar presente de acordo com determinadas associações, quais são as palavras que estão próximas, como é que estão organizadas na frase, etc. No sentido em que ela é unidirecional, uma seta só aponta para uma direção. Mesmo que as conjugações matemáticas sejam, as palavras perdem o valor de palavra. Sim. Pronto. Ok, obrigada. Não preciso mais. Agora. Não, eu ia só fazer um pequeno elogio ao livro, porque eu não posso ficar muito tempo e queria elogiar aquele livro da Ana, que foi o que me trouxe aqui. Eu gostei imenso do livro, acho que o livro, de facto, consegue, aliás, a própria sequência de palavras, não é? De noções, as mãos, o abraço, no fundo, a própria ideia de emoção, mas no fundo é todo aquele vocabulário de palavras que eu fui sentindo também, quase todos nós, penso eu, tínhamos sentido
na experiência de rarefação progressiva que o confinamento e as diferentes fases do confinamento, enfim, nos foram impondo e de facto agora, visto com uma distância, e é bom pensar a Covid e a pandemia com uma certa distância, todos nós escrevemos muito no momento, porque precisámos de fazê-lo, até por catarse, digamos assim, mas é bom notar agora este trabalho com esta distância. Enfim, tu própria mencionas, é Eva Illouz, não é? Quer dizer, que tem aquela tese do capitalismo das emoções, à qual eu sou muito sensível, estou muito de acordo com ela, e eu não sei, eu numa leitura que mais tradicional, eu diria que as emoções têm um capital de resistência muito grande, porque são opacas e têm, enfim, têm a força de romper, não é? de produzir uma disrupção. Simplesmente neste contexto de capitalismo das emoções, não é? As emoções não é só a manipulação política da emoção, é ela passar a ser parte, digamos assim, da mercadoria, não é? Como tu bem mostras, não é? E nesse sentido eu tenho receio, não é, que a potência da emoção não seja talvez a potência capaz de responder às dificuldades por que estamos a passar, e que não tem que ver só com a pandemia. A pandemia, no fundo, é um lugar onde se talvez tenha visto de uma forma mais evidente tendências que vêm de trás e que prosseguirão, entre as quais justamente o papel da emoção. Mas como é que se dá a volta a isto? Pois bem, não sei muito bem. Sei que talvez tenhamos que trabalhar nos dois lados, ou não fazer a diferença. Acho que há o lado da emoção, mas o lado da teoria e o lado da... Por exemplo, eu estou a pensar em empatia, precisamente. Pensamos agora no contexto da guerra, não é? A empatia, quer dizer, eu tenho um sentido... Eu não consigo imaginar um mundo sem empatia, sem dúvida. E, portanto, essa é a condição básica. Mas tenho alguma dificuldade em pensar que a empatia per si seja uma resposta, não é? Quer dizer, ela muitas vezes é tão veículo do preconceito e tão esposa e enfim, de tudo aquilo que, à partida, de uma forma passiva, nós assumimos como sendo aquilo que nos é próximo e que nos queremos ver protegido. E basta pensar o caso de uma guerra em que temos empatia pelas pessoas brancas, loiras, que nos dão... tocam música clássica e que têm, enfim, e não temos empatia. Portanto, a empatia, a emoção, enfim, eu penso que são um território que, no fundo, precisa, de facto, de ser combatido, digamos, que atravessar de uma forma combativa, sendo que o cenário que temos neste momento é muito este, quer dizer, quem tem medo das emoções? Eu tenho medo das emoções, na medida em que eu me sinto cada vez mais produzido emocionalmente, não é? Fabricado emocionalmente, menos soberano, menos sujeito das minhas emoções. Na verdade, eu sou apenas o utente de um processo emocional que passa por mim e que é fabricado, se calhar, a montante, etc. Portanto, portanto, temos que levar talvez um pouco mais para aqui a discussão. Enfim, mas onde é que se pode combater isto? Eu acho que, de facto, talvez o chão da experiência mesmo, o abraço, as mãos, este vocabuláriozinho que aparece aqui no índice da Ana, não é? A pele, não é? Eu acho que é por aqui. Eu gostei muito do livro, está muito bem escrito, está muito bem pensado, e está, de facto, isso. Consegue chegar com muita cuidado, não é? Mas de uma forma que não precisa de grande aparato crítico, digamos assim. Parabéns e obrigado. Posso só dizer uma coisa? Em relação à empatia que referiu, há um estudo que eu creio que certamente também conhecerás, da Ellen Rice, em que ela faz medições a nível de empatia
aos estudantes de medicina quando entram para o curso de medicina e depois volta novamente às mesmas variáveis e volta a fazer as medições quando eles terminam o curso. E eles começam com um nível de empatia e terminam com um nível muito mais abaixo. Uma das coisas que ela defende é que a empatia não nasce connosco, é adquirida e pode-se perder, quando se pode ganhar. Eu penso também que há aqui uma questão, que é as emoções ou a empatia não são propriamente uma situação passiva. Ela já de si também pressupõe uma ação. E, portanto, até existe, vamos supor, eu agora vou entrar no lugar da encenadora e não da investigadora. Eu penso que qualquer objeto artístico tem uma dramaturgia, portanto, e tem necessariamente uma certa pré-focagem emocional. Mesmo que não seja consciente da parte das pessoas que ensinaram ou das partes das pessoas que conceberam. Existe sempre uma pré-focagem emocional. Qualquer coisa que queremos produzir no espectador e que será produzido entre nós e os espectadores e o que eles trazem. Portanto, isso eu acho que temos que assumir isso e as pessoas que pensam que não estou a fazer nada, não estou a manipular nada, acho que não estão a ver bem a coisa. Qualquer coisa que nós fazemos em termos artísticos tem sempre uma dramaturgia. E pronto, já há realmente imensa empatia cognitiva. E eu acho que a arte, se calhar mais do que só criar situações, vou-me referir agora à questão dos incêndios. Vamos supor. Na televisão, obviamente, nós vemos aquelas imagens de incêndios e bombardeiam-nos com aquelas imagens de incêndios e normalmente dão-nos depois histórias pessoais, individuais. A senhora não sei quantas ficou sem casa, o senhor não sei o quê ficou não sei o quê. Histórias horríveis, não estou depois sem causa. Mas o que não está ali é uma dramaturgia de isto não pode continuar assim, não é? E vamos lá ver então o que é que fazemos para realmente, quer dizer, não está ali, sei lá, se o Brecht estivesse aqui, vamos supor, e não quer dizer que eu gosto do Brecht dramaturgo, ok? Eu gosto é do Brecht pensador de teatro, gosto bastante. Diria que está aqui um problema mesmo. Porque, quer dizer, estamos aqui a vermos estas imagens todas e a entrar em catarse e a chorar e a sentirmos mal, mas ninguém está a pegar em situação nenhuma para fazer ação nenhuma, não é? Porque não se entra em catarse. Possivelmente porque não Eu se acho que não pode se entrar em catarse, eu acho é que não é dado suficientes danos. Por exemplo, eu fui investigar em relação aos incêndios, já em 2017, porque eu fiquei também chocada e gosto de investigar coisas. E fui dar com um trabalho muito interessante de uma fulana aqui da Universidade Nova e fiquei surpreendidíssima com uma coisa que é só 2% dos incêndios é que são de causas naturais. Isto é um estudo que está publicado e são 2% de causas naturais. E normalmente as pessoas tendem a assumir, e não quer dizer que as alterações climáticas não estejam a tornar isto muito pior, mas na realidade, onde é que estão os outros 98%? Ok, então vamos lá ver o que é que se passa aqui. E realmente depois é causado por muitas atividades agrícolas, maquinarias, também é causado pelos tais incêndios de fogo posto que tu falas na tua peça, também é causado por descuido. Na realidade é toda uma ação muito feita pelos seres humanos. E então o que é que se pode fazer para... Quer dizer, tudo isto, eu agora estou a tentar fazer uma dramaturgia à la Brecht. E o que é que se pode fazer por isto? Porque qualquer coisa tem que se fazer, não é? Não vamos ficar por isso simplesmente a assistir. E não é só aqui em Portugal, é na Austrália, em outros sítios. Vamos aqui assistir, olha, já ardeu uma parte enorme na Califórnia. Olha, também ardeu uma da Austrália. Como se isto fosse natural. Se isto fosse natural, nós já não tínhamos planeta. Já não tínhamos. Se isto fossem causas naturais, o planeta já tinha ardido todo. É preciso perceber isto. E, portanto, qualquer coisa está errada. Então, o que é que vamos fazer em relação a isso? E eu acho que a empatia é um primeiro momento, e é naturalmente um primeiro momento, e depois, a partir daí, é sermos testemunhas de uma situação, e é uma situação pró-social, não é? O que é que fazemos em relação a isto? Não sei, não é uma coisa que eu fico a ver as minhas emoções, a experienciá-las. Sou contagiada por elas.
Não sei. Isto passa aqui. Fazer aqui uma ponte, posso? Eu talvez só recuperasse, na mesma linha de pensamento aqui da Graça, a questão da potência da arte, não é? Qual é que é o lugar da arte, porque também creio que terá sido uma das razões que muitos de nós, pela qual muitos de nós decidimos vir aqui hoje. Qual é que é o papel da arte? Não é? O papel da arte não é desenvolver essas políticas, os artistas propriamente ditos, não é desenvolver as políticas necessárias, nem as decisões políticas necessárias para que a situação na prática, não é, no terreno, mude. Mas também talvez não seja só propor uma situação de empatia, quer dizer, eu acho que há aqui um espaço, um campo, e não é só de colocar ou de convidar a uma experiência, porque nós também estamos um pouco saturados da experiência, nomeadamente da experiência da empatia, não é? Como tu próprio dizias há pouco. Mas há um espaço de potência na arte, que é de nós podermos relacionar, e aqui pode ser uma arte viva, não é? Uma arte cénica, mas também pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma pintura, que nos perturbe, que nos retire da nossa lógica habitual de pensamento, de sensação, justamente para combater aquilo que tu dizias, André, que é aquela... eu acho que o Cartão do Utente podia ser um título de um próximo livro, não é? Cartão do Utente dos afetos. Então, que afetos é que me habitam, que afetos é que eu transmito, que afetos com os quais é que eu me relaciono, ou com que eu me faço também, não é? Também, como dizia o António Damasio, a nossa identidade, a nossa memória é feita dessa relação constante, cognição e de sentimento. Então, esse espaço da arte como potência de nos desprogramar e de nos perturbar e de nos reconfigurar, nem que seja por alguns momentos, o mundo para nós, já é fazer imenso, não é? Porque essa potência de destabilização é uma potência de ver, de testemunhar a cena de uma outra forma. Portanto, aqui, talvez não sendo só a nível dessa dramaturgia de composição de um texto, de um espetáculo, então um nível mais de operação, de composição estética, mas também ao nível da própria a potência da arte em si, não é? E é claro que, pensando nas artes performativas, estamos a pensar num encontro que não é necessariamente um encontro harmonioso, não é necessariamente um encontro positivo, mas é um estar no mesmo tempo, no mesmo lugar, com algo. Podem nem sequer ser pessoas, não é? Com algo, com alguma coisa que nos está perante a qual estamos presentes. Assim como estamos presentes perante um livro também, mas de uma outra forma, não é? Queres falar? Desculpa. Se calhar volto, já que me passaste o microfone, lembro-me uma coisa que foi ali aflorada, que é a questão da mercantilização das emoções. Não é? O que temos aqui de distinguir entre essa potência para a mercantilização e depois um trabalho ativo dessa mesma mercantilização, porque afinal, e era só isto que eu queria dizer, afinal nós há centenas, milhares de anos que vamos propositadamente, e até começamos a pagar por isso, vamos propositadamente para sermos emocionados por alguma coisa, quando vamos ao teatro, quando vamos ao cinema, etc, etc. Talvez as artes performativas tenham uma densidade maior nisso, na medida em que justamente estamos em presença em algum tipo de presença. Não vou ao ponto de dizer comunhão, mas pelo menos de presença certamente entre os que assistem e os performers, mas mesmo que seja apenas assistir a ir ao cinema, em que aquilo está lá na tela, nós estamos a receber essas emoções, a ser emocionados por aquilo que lá está, e pagamos por isso, portanto, remédio.
coisa, o interessante estava aqui a pensar que, quer dizer, gerar empatia não é, se calhar, relativamente simples. Quer dizer, eu, por exemplo, chorei a ver o ET, não é? Se calhar quase toda a gente aqui chorou a ver o ET. Mas quantos anos é que tinhas quando viste o ET? Não, mas mesmo sem agora sou vergonha, capaz de sem continuar a chorar a ver o ET. Mas o que me parece porque, quer dizer, é tal coisa, não há uma empatia boa e empatia má. A empatia é o que é. Nós podemos sentir empatia. A questão parece-me que, e talvez a arte tenha essa possibilidade, é de não apenas gerar empatia, mas de fazer pensar a empatia que se teve. E isso é uma potência daquilo que me parece que é a experiência artística. É a possibilidade de nos emocionarmos com o Édipo e pensar o que é que está por trás do Édipo e da tragédia do Édipo, por exemplo, para pegar no caso do teatro grego. Agora, a questão portanto, surgiram aqui questões políticas que são super interessantes e prementes e urgentes e tudo isso. Não é? Como é que hoje o discurso político pode, simultaneamente, trabalhar sobre a empatia e fazer com que as pessoas pensem os processos empáticos em que estão envolvidas? Porque realmente as pessoas que votam em partidos de extrema-direita, enfim, coisas radicais, têm razões também emocionais para o fazerem. Portanto, como é que é possível trabalhar a partir dessas relações emocionais, pensando sobre as próprias relações emocionais? E isso eu não sei a resposta. Não sei se alguém sabe. Esse é que é o desafio também, não é? E sobretudo esse aspecto de nos perguntarmos se realmente aquilo que nós sentimos e o que sentimos é sempre verdade, de alguma forma, porque ela é sempre real, não é? Mesmo que nós estejamos completamente em desacordo com as razões emocionais de determinada pessoa, essas pessoas têm aquela razão e é verdade no contexto da sua pessoa, e portanto é muito difícil muitas vezes discutir e muitas vezes se diz isto a propósito dos eleitores do Bolsonaro, não é? Não é possível discutir, não é possível argumentar com um eleitor do Bolsonaro, não é? Justamente por isso, porque estamos quase numa questão de uma discussão de gosto, que não é possível discutir gostos, não é? Porque não estamos a falar de argumentos nem de perspectivas sobre um determinado assunto. Mas eu só queria dizer isto antes de dar ali a palavra também atrás, mas eu acho que é urgente fazer essa reflexão sobre aquilo, a nossa experiência individual, que pode ser, como eu dizia, portanto, verdade para cada um, mas será que é mesmo nossa? Será que, até que ponto é que não é um reflexo de condicionamentos exteriores e é só nossa, não é? É um pouco essa reflexão que eu acho que é muito urgente ser uma reflexão que tenha efeitos no coletivo, que não seja só também uma reflexão sobre enfim, a vida emocional de cada um, a vida íntima de cada um, como ela é condicionada por essa falta de consciência também coletiva. E nesse sentido também o livro propõe-se participar ou promover essa consciência, não é? Na sua humilde forma. Estava a lembrar-me, por exemplo, vou ser muito rápido, Sim, estava a lembrar-me, por exemplo, dos movimentos sindicais de há 100 anos, mais ou menos. Porquê é que foram tão fortes nessa altura? Não sou historiador, não é? Mas eu acredito piamente que um dos motivos é porque também souberam tocar as emoções das pessoas. E se esses movimentos souberam fazê-lo, acho que também temos de reaprender a fazer isso com alguma urgência. Pois é, não só as pessoas, mas os artistas, não é? Porque é aí que nascem as vanguardas, a primeira ideia de vanguarda artística. Portanto, aí, isso é um outro. Podemos combinar, próximo sábado, vamos aqui discutir as vanguardas artísticas e os seus contornos emocionais. Mas alguma pergunta?
lá atrás. Não, e depois de teres falado, primeiro, parabéns pelo livro. Não, pois eu pensei, estava aqui a pensar numa coisa quando o Daniel estava a falar, mas depois tu acabaste por dizer umas coisas que eu estava a pensar. Eu acho que realmente esse papel da arte é isso, é um bocado promover o pensamento crítico, não é? Acho que mais do que tudo é termos, é promovermos que as pessoas pensem sobre as coisas, não só sintam as coisas, não é? E depois acho que promover também a plurissubjetividade, não é? Em que consigamos viver num espaço com opiniões diferentes, não é? E essa seria quase a utopia. E aqui pensar nos partidos políticos e torna-se problemático, não é? Quando às vezes temos partidos de extrema-direita, por exemplo, e já temos visto como é que é difícil, não é? Respeitar e onde é que está aquela linha do que é aceitável e do que é que não é aceitável. E depois ainda há outra questão que ainda não consegui formular na minha cabeça, mas que agora foi tocada pelo sindicalismo e tal, desta coisa das emoções. É uma coisa que há emoções e outra coisa que eu acho que é o sensacionalismo, não é? Que também é sensacionalismo, que é uma perturbação, uma alteração, uma perturbação, isto está difícil, mas perturbação um bocadinho do que é uma emoção, não é? Eu gostei muito do que tu estavas a dizer, que as emoções às vezes não são só nossas, não é? E que nos atravessam. Mas a partir disso, e pensar nesse sensacionalismo, acho que vem muito, esse movimento acontece muito aí. Não é? Como, há coisas que não são nossas, mas têm uma carga energética que até somos empáticas a ela, e isso é muito facilmente contaminado, contamina massas muito facilmente. Não era nenhuma, era só um pensamento aqui. Obrigada. Não sei se há mais algum comentário. Também já estou. Certo. Olá, boa tarde. Parabéns pelo livro. Eu fiquei aqui com uma dúvida desde o começo e que está também um bocadinho relacionada com o título do livro, que ele fala aqui do medo, das emoções, e eu gostava de perceber se nessa amostra que fez parte desse estudo, qual era a emoção predominante nesses posts. Também é o medo? Nem o programa vai tão longe quanto a isso. Eu diria que, por enquanto, por mais machine learning que tenhamos, ainda é particularmente difícil identificar emoções individuais. Uma coisa que claramente é possível fazer e que o gráfico mostra ali é identificar emoções positivas e negativas e graduar entre se são muito positivas, muito negativas, ou pouco positivas, pouco negativas. Porque depois identificar a emoção, não vou dizer que não seja possível daqui a uns anos, mas eu acho particularmente difícil de implementar isso num algoritmo. E o algoritmo não é meu, não é? São programas que já fazem isso. Mas até porque há, e aqui acho que temos essa salvaguarda, porque acho que há esse lado individual do modo como a emoção é recebida, não é? A mesma frase, a mesma ideia pode despertar num conjunto de pessoas emoções, não serão radicalmente diferentes, mas se calhar suficientemente diferentes para que nós, humanos, as identifiquemos como coisas diferentes. Uma coisa é raiva, outra coisa é vergonha, etc. E é o mesmo input, é a mesma frase, é a mesma palavra, mas que desperta emoções diferentes. E, portanto, não sei se algum dia conseguiremos ir a esse grau de pormenor. Não sei se há mais algum comentário. Eu penso que nós também já vamos aqui. Deixa-me só dizer uma coisa. Há mais um comentário. Achei interessante. Achei muito interessante essa questão do medo, porque eu li, há um filósofo que a Ana também deve conhecer, que fala muito de afetos e que diz que o medo é a emoção predominante da nossa época.
e que é por causa disso que as pessoas estão, bem, e agora estão com esta situação toda que nós estamos a viver neste momento, que não vale a pena estar a enumerar, mas pronto. Mas acho muito curioso essa sua pergunta, porque eu de facto acho que o medo é talvez a razão porque há 100 anos eles iam para as lutas sindicais e não tinham tanto medo como nós. Ainda hoje houve aqui uma manifestação, penso eu. A cidade estava com uma manifestação, não sei quem estava. Mas pronto, mas acho que a questão do medo é, e o Brian Massumi, como ele se chama, o filósofo, fala muito disso, da forma como, lá está, é daquelas emoções que não cria potência nenhuma, que anula a potência. Talvez um antídoto, e só vou fazer este comentário também para encerrar, e agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui deste lado e também de todos desse lado, que não arredaram pé, mesmo quando se aproxima galopantemente as 8 horas do jantar, mas portanto foi uma bela companhia, obrigada. Talvez um antídoto para o medo, que não considero que, ou seja, considero que toda a gente tem medo das suas próprias emoções, é justamente o podermos conhecê-las, não é? E esse era um dos grandes objetivos do Spinoza, quando escreve um livro chamado Ética e dedica um capítulo inteiro aos afetos, não é? Ou afecções, como quiser. Porque é a necessidade de nos conhecermos e de conhecermos as formas como afetamos e somos afetados que nos pode, talvez, nos dar algum conforto com a vida deste ponto de vista, não é? De não viver da inquietação permanente do medo, ou não viver e termos essa consciência, e que no fundo, se ela for coletiva, mais poderá corresponder a uma sociedade participada politicamente, idealmente democrática e idealmente com pluralidade, mas com partilha de valores, porque se não houver partilha de valores, é aí que reside talvez um dos problemas. Muito obrigada mais uma vez, obrigada ao Festival Tão de Imagens, obrigada a todos.